Olá a todos, vamos para a terceira parte então do nosso treinamento, que é o planejamento da carga horária semanal, que eu considero a parte mais importante, né? Então, o planejamento das atividades é feito semestralmente, tá? Isso é uma coisa importante da gente gravar, que seria o PIT, né? O PIT nosso é semestral. Então, do que ele se compõe, né? O registro das atividades de regência, de aulas, tá? E o registro de outras atividades. Então a classificação é assim: nossa atividade principal é a aula, evidentemente, tá? E tudo que está relacionado à aula e outras atividades, ok? E qual que é o objetivo principal dessa atividade, né, desse planejamento? É compor a carga horária semanal de 40 ou de 20 horas semanais, tá? Para o próximo semestre. Então é feito um planejamento antecipado, lógico, né? Das ações daquilo que eu vou realizar no próximo semestre. Então, com um prazo razoável, né, a gente tem que planejar nossas atividades, tá? Para o próximo semestre, exatamente para que a gente tenha sucesso na execução dessas atividades, né? O foco principal desse planejamento, eu creio que seja isso: a gente planejar com sucesso para a gente executar depois as atividades com sucesso, né? Não fazer nada atropelado, né? Não fazer nada sem planejamento, não fazer nada, né, sem o devido é, planejamento das atividades que a gente for realizar, tá? Então eu acredito que planejar, né, é pensar e organizar a ação para alcançar os objetivos propostos, buscar eficiência, minimizar problemas, evitar erros e retrabalho. Então eu acredito que isso é essencial, né? Planejamento é tudo, né, na nossa vida. A gente tem uma vida muito mais tranquila planejando as atividades, né? E as atividades aqui que a gente tem, né? O primeiro, registro das atividades de regência, que a gente já tem o FPA pronto, que foi do vídeo anterior, né? Já tem lá o horário de aulas disponível, né? E com o registro que foi disponibilizado pelos coordenadores e com o registro de aulas aqui que foi disponibilizado pelos coordenadores, divulgado pelos coordenadores, né? A gente vai lançar aquelas aulas dentro do nosso pitch, né? Então a gente vai lançar o componente curricular, o horário que foi feito e a carga horária. Então a carga horária de organização de ensino também é automática. Então uma vez que você atribui um componente curricular no planejamento, automaticamente é lançado uma carga horária igual de organização de ensino. Organização de ensino é preparação das aulas, é apontamento que é feito de faltas, é correção de prova, etc. Tá? E o registro, uma vez que são lançados os componentes curriculares, a gente tem que complementar essa nossa atividade, né, com outras atividades. Então, o que é obrigatório a gente colocar em outras atividades? O registro aqui da reunião obrigatória e atendimento ao aluno. O registro de 2 horas de reunião semanal é obrigatória, tá? E o registro de pelo menos 1 hora de atendimento ao aluno semanal. Isso vai depender de cada professor, né? Isso está regulamentado na 2345. Então, minimamente se espera que se lance, né, 1 hora de atendimento semanal. Então, obrigatório em outras 2 horas de reunião, 1 hora de atendimento semanal. Se precisar de mais horas, né, de acordo com as atividades que você está realizando, você pode lançar mais horas. Regulamentada na 2345, a gente vai ver mais para frente. E o registro de outras atividades complementares, que podem ser pesquisa, inovação, extensão, administração e formação continuada. Então a gente tem todo esse espectro, né, de atividades que a gente pode realizar de acordo com a necessidade ou perfil do docente, né? Tem docente que gosta de trabalhar mais com pesquisa, com extensão, trabalhar em comissões, com formação continuada, ou com tudo, né? Você pode trabalhar em várias áreas, né? Trabalhar um pouco com pesquisa, um pouco com extensão, um pouco com administração e um pouco com
formação continuada, que eu creio que é o perfil da maioria dos docentes aí do campus, né? A gente não consegue se dedicar especificamente a uma área, né, de atuação além do ensino, né? Como só pesquisa, né? É natural que a gente participe de comissões, de reuniões com outros professores, NDEs, né? E etc, né? Que a gente sempre, várias comissões que a gente trabalha, né? Então, são várias áreas de atuação, mas evidentemente que você pode se direcionar para uma, tá? Então, esse aqui é o nosso fluxograma das atividades do PIT, né? Que começa aqui com o docente, né? O docente ele recebe o horário de aulas que foi divulgado pela coordenação, e com o horário de aula e outras atividades que ele já pode ter planejado, né? Ele faz a elaboração do PIT, tá? E submete à CAAD. Então tem o horário das aulas lançado no PIT e as outras atividades, que é atividade de pesquisa, extensão, administração e formação continuada. A avaliação do PIT é feita pela CAAD, né? Uma vez que o docente ele termina aqui a elaboração do PIT, ele submete para a CAAD faz a avaliação e verifica se está ok ou não esse PIT, né? Se tiver ok, o PIT é homologado. Se não estiver ok, ele devolve, a CAAD devolve, né, para o docente poder fazer algum tipo de correção. O que a CAAD faz nesse momento? Ela analisa a resolução 121 de 2015 e a portaria 2345 de 2021. A gente segue as regras estabelecidas, né, nestes dois documentos. Então, eu solicito aos docentes que também sigam as regras, né, que estão bem claras dentro desses dois documentos, né, e que serve de guia para a gente fazer a elaboração do PIT, tá? Bom, uma vez que é feito aqui as devidas correções, né, se houver, né, correções aqui no PIT, uma vez que o PIT esteja homologado, a gente entrega um relatório de todos os PITs homologados, né, do campus para a DAE, para a Diretoria Adjunta Educacional. E encerra o processo aqui de planejamento das atividades. Então, como que é feito o registro aqui do plano individual de trabalho? Então, o nosso famoso PIT, né, é o plano individual de trabalho, né? E a gente faz esse plano individual de trabalho no SWAP, tá? Então, esse aqui é o passo a passo, né, para a gente poder acessar o nosso PIT. Acessa o SWAP, entra aqui na seção de ensino, vai em planejamento, atividade docente. Dentro da atividade docente, a gente seleciona o PIT, né? Plano Individual de Trabalho. E, evidentemente, dentro do PIT, a gente seleciona o período, né, que a gente quer realizar aquele PIT. Então, lembrando que o PIT é semestral, né? Então, a gente tem que fazer todo semestre, a gente tem que fazer o planejamento para o próximo, tá? Então, sempre tem atribuições de aula, né? E a gente faz o planejamento, né? Mesmo que as aulas, né, do pessoal que trabalha, por exemplo, no médio integrado, sejam anuais, né, exclusivamente no médio integrado, sejam anuais, as outras atividades, né, complementares, elas podem mudar. Então, o planejamento das aulas vai se manter o mesmo, mas as atividades, participação em comissões, etc., pode ser alterada. Então, esse planejamento ele é sempre realizado semestralmente, tá? Visando que o docente ele também pode mudar, né, de atividades ao longo do ano, tá? Semestre a semestre isso é acompanhado. Então, e aqui eu seleciono o período que eu quero atribuir, por exemplo, está aqui, né, no plano individual de trabalho, seleciono o período, tá? E clico em adicionar aqui o plano individual de trabalho. Só isso, tá? Aí ele já vai para a próxima parte, que é o que? Ele cai dentro dessa tela aqui. Dentro dessa tela, para alguns colegas, tá? Que são os diretores ou os colegas que estão afastados, por exemplo, né? Fazendo doutorado, pós-doc, etc., pode haver aqui uma dispensa de preenchimento, né? Então, como que a gente faz isso, né?
existe um campo aqui específico para isso. Ó. Eu tenho aqui o meu pitch, né? O período que eu vou fazer. E se eu tiver, por exemplo, ocupando um cargo de direção ou fazendo um doutorado, estou afastado, um pós-doc, estou afastado, eu clico aqui dispensado de preenchimento. Olha aqui, marca essa opção, caso não seja obrigatório o preenchimento do pitch. Por exemplo, cargo de direção. Tem um entendimento aí que precisa ser feito no sentido do que é dispensado do preenchimento e o que é não preencher o pitch. Todos têm que preencher o pitch, mas alguns são dispensados de preencher atividades com justificativa. Então todo mundo faz pitch, só que eu marco que eu não preciso lançar atividade nenhuma. Exemplo, cargo de direção, diretor-geral não precisa. Tá? Então ele marca essa opção e vamos para a próxima tela. E aqui eu coloco a justificativa, que eu vou colocar a justificativa do não preenchimento desse pitch, ou seja, eu registro que eu não preciso preencher. Então, descrever o motivo da dispensa de preenchimento e o que é indicado aqui, o que é preferível, o que é solicitado pela CAAD, é inserir o número da portaria ou edital com data. Tá? E, se possível, o link dela ainda, para ficar mais fácil do avaliador da CAAD poder achar esse documento. Tá? Que eu vejo que alguns colegas mandam lá número de portaria e data e dá um trabalhão para a gente poder achar esse, às vezes, né? Dá um trabalhão para a gente poder achar essa portaria. Então, se lançar com o link aqui, a gente clica direto, já cai lá na portaria, já verifica, tá? E isso facilita bastante a avaliação, né? Então, ó, descreve aqui, estou fazendo pós-doc, sou diretor e está aqui minha portaria de designação desse cargo, tá? Ou essa portaria de afastamento. Isso facilita bastante, tá? Então, recomendo a todos, tá? Porque isso é um documento que registra teu histórico funcional dentro do Instituto Federal, perdão. Que todos façam esse registro, mesmo afastados, tá? Porque você ainda tem, né, uma ligação direta, funcional com o Instituto Federal. E a gente não pode deixar de registrar as atividades que a gente está realizando no Instituto Federal, mesmo afastados, mesmo em cargo de direção. Ok? Uma vez preenchido aqui portaria com data e o link, e um breve aqui, né, descrição do motivo do seu afastamento, que é bem tranquilo, né, fazer isso uma vez por semestre, é só submeter a CAAD e acabou o preenchimento desse tipo de pitch. Ok? Outra possibilidade que existe, né, no caso aí da gente estar fazendo um período fazendo um pitch normal, vamos dizer assim, né, é a gente importar as atividades de um pitch anterior existente, tá? Então, por exemplo, o pessoal que dá aula aí no médio integrado tem atividades de aula lançadas o ano inteiro, porque as aulas são anuais, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o modelo, né, que já foi feito do pitch anterior, do semestre anterior, se for o mesmo, né, evidentemente, e usar esse pitch anterior, do semestre anterior, como base para a elaboração do meu pitch atual. Então, por exemplo, posso fazer o primeiro semestre de 2023 e a minha atividade é anual, por exemplo, minhas aulas são anuais. Quando eu for fazer do segundo semestre de 2023, eu só importo o pitch de 2023-1, tá? As aulas são as mesmas, né? Se as atividades complementares ainda forem as mesmas, o teu pitch está pronto já, né? Praticamente você não tem que mudar nada, tá? Só se tiverem as atividades complementares, elas precisarem ser alteradas, né? Você altera, você consegue fazer o pitch em 5 minutos, né? É bem rapidinho para a gente poder fazer esse tipo de lançamento. Então tá aqui a maneira que é feita para isso, né? Você preenche, clica nesse campo aqui, importar atividades, escolhe o pitch que você quer importar os dados, né? E manda clicar, tá? Automaticamente ele já importa os dados aí para o pitch que você estiver fazendo. Isso pode ser feito rotinamente, né? Se a gente tiver mais ou menos as mesmas aulas, mais ou menos as mesmas atividades, né? Você fica com um pitch pronto, né? Pré-confeccionado aí, toda vez que você tiver que fazer, né?
Então a ferramenta facilita muito o nosso trabalho, né? Bom, uma vez que você tenha ele pronto, né? É só você seguir os passos e submeter para a CAAD. Se a gente for fazer tudo do zero, né? A gente vai seguir esses passos aqui, ó. Por exemplo, né? Tiver que fazer um pitch do zero, né? Clica no salvar, que daí eu não tenho da onde importar, né? Atividades, né? Então vou fazer do zero mesmo. Só clica em salvar e a gente vai ter que adicionar as atividades, né? Uma a uma. Então na aba atividades, clicar em adicionar atividade de regência de aulas. Então provavelmente vai cair dentro dessa aba aqui, né? Talvez dos horários aqui. Você clica aqui na aba atividades, tá? Aparece aqui um resumo dos dados gerais aqui do docente, né? Esses aqui são os meus dados. E eu vou fazer o quê? Vou clicar aqui em adicionar atividade de regência de aulas. Então vamos começar pela atividade de regência. Por quê? Entende-se que nesse ponto aqui a gente já tem o horário pronto, né? Divulgado das aulas. Então é só lançar aquilo que foi enviado para você por e-mail, né? Pegar aquele horário de aula e lançar aqui, tá? Então a gente chega aqui, né? Clicando aqui na atividade de regência de aula e vai direcionar para essa tela aqui, ó. Aqui a gente recomenda que você siga esses passos aqui, ó. Clicar em buscar, tá? Selecionar o curso, o componente curricular e o turno do curso. Salvar e adicionar outra atividade até complementar todo o horário. Então, uma vez que está aqui, o tipo de atividade que você está realizando é regência de aula. O que se espera e o que o sistema deve ter cadastrado são todos os cursos e todos os componentes curriculares pré-cadastrados já no sistema. Então, não recomendo, tá, que os docentes façam esse registro manualmente. Eu tenho visto bastante pitch, né, com registro manual, que é esse cadastro manual aqui. Não tem necessidade disso, tá? Isso pode gerar alguns erros, tá? Que você pode registrar um nome que não é muito válido, um tipo de curso que não é muito válido, uma carga horária que não está correta. Isso pode levar a algum questionamento da CAAD e pode ter o teu pitch rejeitado por isso, tá? Então eu recomendo que vocês insiram componentes curriculares cadastrados no sistema. Dificilmente não vai ter algum curso cadastrado ou algum componente curricular cadastrado no sistema. No caso aqui, o que eu fiz? Chamei do sistema, eu estou dando aula aqui no técnico informática e minha disciplina é algoritmos e programação. Então ele já vem aqui, né, com o curso certo, com o cadastro que já está no sistema do curso certo, tá? O nome da disciplina, o código da disciplina e a carga horária certinha da disciplina. O que você vai ter que fazer aqui é colocar o período que você vai ministrar essa aula, que é o turno do curso aqui, ok? Uma vez que é feito isso, salva e adiciona outra atividade de regência de aulas até você completar aqui, ó, todo o horário, ok? Cadastrar aqui o horário de aulas no pitch. O que você vai ter que fazer, né? Uma vez que você lançou todas as atividades, por exemplo, aqui as atividades de regência estão aqui, né? Eu cadastrei aqui algoritmos de programação, etc. Tem o número de horas. O que você vai ter que fazer aqui? Editar o horário. Que ele lança aqui a disciplina e a carga horária, mas não diz o horário que você vai dar essa aula. Porque isso é um acordo, né? Que você faz com o coordenador. Na verdade, o coordenador que estabelece, né, o horário que você vai dar essas aulas, né? Então é bem tranquilo fazer isso. Você edita o horário aqui, ó, em cada disciplina, né? Seleciona aqui o período, dia da semana, início da aula e término da aula, tá? Então tá aqui, ó, essa minha disciplina, tá? Eu coloco o período que eu vou dar aula, que tá aqui, né? O dia da semana que eu vou dar aula, segunda-feira. O início da aula vai ser às 19 horas e vai até às 22h35. E lembrando que isso é individual, né? Então a gente vai marcar de acordo com o horário que foi fornecido pelos coordenadores, o dia, o período, o início da aula e término da aula. Adiciona, ele já vai fazer o lançamento, né?
e você faz isso, repete essa atividade para todos os componentes curriculares que você vai ministrar aula. Tranquilo, né? Ok. Uma vez que esteja tudo pronto, você já tem o horário de aulas, né? Praticamente pronto dentro do teu pitch. Então, se vem aqui, clica aqui na aba horário, a gente estava na aba atividades, né? Clica aqui na aba horários para você visualizar, né? Ter uma visão completa aqui do teu horário de aulas, né? Então, no meu caso aqui, eu já lancei essas atividades, eu tenho aqui aulas na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira. E esses são os horários. Eu recomendo que os colegas revisem para ver se está tudo certo, né? Uma vez que está tudo certo aqui, você tem o horário já consolidado, certinho e lançado perfeito dentro do pitch, né? Isso é bastante importante porque a CAAD vai fazer essa conferência, tá? Então eu solicito aos colegas também que não errem, né, nesse ponto aqui, que é vamos ver, a atividade principal que os docentes realizam, né? Que é o lançamento das aulas. Então, se houver divergência, a CAAD vai checar isso aqui. Se tiver divergência, a gente vai devolver o pitch para correções para o docente, tá? E é isso que a gente fala, né? Se tiver feito bem feito, né? Não vai ter retrabalho, né? Esse pitch ele vai ser homologado pela CAAD sem problemas, né? Se tiver uma boa conferência e uma elaboração bem realizada, né? Ok? Bom, uma vez que é feita aqui as atividades de regência de aula, né? Nossa parte aqui de horário de aulas tá tudo ok, a gente vai ter que lançar as demais atividades, né? Que são as horas aqui, que na verdade são automáticas, né? As horas de organização de ensino no pitch. Lembrando que essas atividades de organização de ensino é o quê? Preparação de ambientes e materiais didáticos, plano de ensino, produção e correção de instrumentos de avaliação, que são as provas, e registro de informações acadêmicas, como as notas e faltas, tá? Tudo isso está regulamentado, tá? Bem registrado na Resolução 121 de 2015, artigo 10, que consta, né? A carga horária semanal destinada à organização de ensino deve ser igual ao tempo destinado à regência de aulas. Então, o sistema ele já faz o lançamento automático desse tempo, né? Dedicado à organização de ensino, que compõe tudo isso aqui que eu acabei de falar. Então, uma vez que eu lance todas as minhas atividades aqui, ou as minhas aulas, né? Que eu cheguei aqui no caso, nesse exemplo aqui, o número total de aulas de 19 aulas de 50 minutos, isso dá 16 horas de trabalho semanais, automaticamente, tá? Aqui, né? Ó, artigo 14, automaticamente é lançada a mesma carga horária para a organização de ensino. Então, eu estou me dedicando 16 horas aqui para aula e é lançado mais 16 para organização de ensino, totalizando aqui 32 horas. Isso aqui é o máximo que a gente tem, né? Para a gente lançar para aula, tá? Então, o máximo que vai poder ser alocado para aula, nesse caso aqui, são 32 horas, tá? Eu coloquei nos vídeos anteriores aí uma tabelinha com a composição ou com a correlação, né, das aulas, quantidade de aulas com horas, tá? Que são feitas, né, dentro da atribuição, que está bem descrito aqui na resolução 121, que é a antiga 109, né? Ok? Então, aqui eu já tenho o lançamento das horas de organização de ensino. Tá ok? Então tomem cuidado, né? A gente vê que eu tenho alguns colegas que colocam, né, essas atividades aqui como atividades complementares. Essas atividades não são atividades complementares, né? Lembrando que essas atividades aqui já fazem parte da tua carga horária. O sistema já lança automaticamente, né? Então, se você lançar alguma atividade dessa, pode ser objeto aqui de questionamento da CAAD também. Então, eu recomendo que vocês não mandem nessas atividades, porque já está previsto, né?
dentro daí fica duplicado o registro, né? Já está previsto dentro das atividades, se lançar de novo, né? Vai ser objeto aqui de questionamento, a gente vai devolver o pitch, né? Para correções, ok? Bom, registro de outras atividades aqui do pitch. Após o término do registro das atividades de regência, é necessário registrar outras atividades. Por exemplo, falei lá que eu tenho aqui 32 horas, né? Lançadas, eu preciso complementar as 40, né? Eu teria que lançar 8 horas aqui de atividades aqui complementares para compor as 40 horas da minha carga horária, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Aqui eu já tenho a carga horária já descrita, né, das aulas, e eu vou ter que fazer o quê? Lançar as outras atividades aqui no pitch. Então, clica em adicionar outras atividades do pitch. No registro das outras atividades do pitch, o que eu vou ter que fazer? Selecionar a categoria da atividade, selecionar o tipo da atividade, selecionar a carga horária e a descrição da atividade. Então, vamos ver aqui dentro da tela, né? Tem o campus, tem a categoria, que é ensino, pesquisa, extensão, formação continuada e administração. Tem aqui o tipo da atividade, a carga horária dessa atividade, tá? E uma breve descrição. A carga horária, ela em geral está descrita na portaria 2345 de 2021. Então, se vocês têm algum tipo de dúvida, eu recomendo sempre que consulte, tá? A 2345, portaria 2345 de 2021, que tem a tabela que vai fazer essa relação, né, das atividades. Ok? Então aqui voltando um pouquinho aqui, né, selecionando as atividades aqui, a categoria da atividade tem ensino, pesquisa, extensão, administração, formação continuada, que é esse campo aqui. Selecionar o tipo da atividade de acordo com a categoria selecionada, vai vir aqui, né, seleciona a categoria, ela vai abrir daí as categorias as atividades dessa categoria. Cadastrar a carga horária, verificar a portaria 2345 de 2021, que tem a carga horária correta também. Eu peço que todos lancem corretamente as horas, porque é o tipo de avaliação que a gente faz, tá? A gente abre a 2345 e verifica se a carga horária está compatível com aquilo que foi determinado, tá? Ou foi regulamentado na portaria 2345 de 2021. Existe regulamentação para praticamente tudo que a gente faz, tá? Docente, né, dentro do campus. Então é bem fácil da gente poder fazer esse tipo de análise, ok? Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a CAAD. E o que a gente pede como boa prática, né, para facilitar também a avaliação da CAAD, que lembrando que a gente faz a avaliação de todos os docentes, né? Então é um trabalho grande, tá? Então, quanto mais informações vocês derem para nós, é melhor para a CAAD, dá mais segurança para a CAAD poder fazer as avaliações, tá? Então, a gente pede uma breve descrição da atividade, se possível, com portaria de edital. Se já tiver, né? Se você já planejou a tua atividade para o próximo semestre, é interessante que você já tenha, né? Se possível, né? Portarias, tá? Ou tenha documentos já que te comprovem que você faz parte de uma comissão, que você está em algum projeto, que você faz parte de algum grupo, tá? Então coloquem dados para dar uma garantia que essa atividade está sendo realizada e dê mais embasamento, né, para essa atividade. Então o que a gente pede aqui? Descrição, ó. Coordenação e participação do projeto. Isso aqui é um exemplo, né? XPTO. Portaria de designação, número 123, aqui. Link da portaria também, tá? Isso fica perfeito, tá? Fica muito fácil a gente fazer a avaliação com esse tipo de descrição. Que atividades que a gente pode colocar aqui, né? Dentro dessa... porque é bastante coisa que a gente pode escolher aqui para fazer, né? Então, que tipo de atividade que a gente pode lançar, né? Esse tipo de coisa. Então, por exemplo, aqui, né? Vou citar rapidamente, né?
Ó, o que é obrigatório, né? A gente lançar já. 1 hora de reunião de professores, né? Tá aqui, ó. Reunião aqui de estruturação, reunião de professores, né, em geral. E 1 hora de atendimento ao aluno, que é o mínimo que se espera, que tem que colocar. Além disso, o que a gente pode colocar? Orientações, por exemplo, aqui, trabalho de final de curso, TCCs, atividades complementares, projeto integrador, bolsa discente, estágio supervisionado, tá, etc. Reuniões de colegiado de curso, de NDE, tá? De comissões de SEIC também, de reestruturação aqui de curso, implementação. E olha que interessante, aqui a gente tem o grupo que ele faz parte, tem o subgrupo, aí eu tenho o limite da carga horária semanal por atividade e atividade aqui semanal. Então fica muito fácil, né, da gente poder entender e fazer o lançamento aqui da carga horária, porque está tudo descrito, tá? Qual a atividade que você vai realizar, se a coordenação, orientação e a carga horária destinada para essa atividade. Além disso, ele também tem na 2345 o documento de comprovação que você vai ter que anexar depois no RIT, tá? A hora que você for fazer a apresentação, tá, dos documentos comprobatórios para essas atividades que você está planejando agora. Então, se você está orientando, você vai precisar da portaria de designação, o PDF. Se você está fazendo uma reunião, fazendo parte de uma SEIC, você precisa da portaria de nomeação dessa SEIC, tá? E etc, etc. O único que não precisa de comprovação é o quê? 2 horas de reunião, tá? E atendimento ao aluno. Isso não precisa de comprovação, porque são atividades, tá, obrigatórias que a gente tem que fazer. O que mais que a gente tem? Atendimento ao aluno, aqui, ó, mínimo de 1 hora, máximo de 6 horas que a gente pode lançar aqui para aluno, tá? Recuperação paralela, plantão de atividades semanais, atividades aqui relacionadas a cursos, projetos EAD, atividade com estudante com deficiência, que a gente está tendo bastante agora, né? Curso de nivelamento ou reforço, etc, tá? Para alunos, né? Então a gente coloca aqui o curso de nivelamento. E olha o documento que ele precisa aqui, né? Declaração de coordenação de curso. Então tudo que se espera, né, é que o docente ele converse com a coordenação, converse com os grupos que ele vai participar de outras atividades, né, previamente, para demonstrar que ele está fazendo parte desses grupos e lançar essas atividades, se possível, já fazendo parte desses grupos, né? Atuando já dentro desses grupos. Tá? O que mais que a gente tem aqui? Orientação de pós-graduação, no caso aqui, né? Avaliação de projeto de pesquisa, artigo submetido para periódicos, para congresso, participação em banca de TCC, de pós-graduação, etc., né? Processo seletivo, publicação, redação de livro, tradução de livro, de artigo científico, Qualis A, Qualis B, e aqui a carga horária destinada para isso. E o mais interessante aqui, né, os colegas que trabalham, ó, verifiquem certinho aqui qual que é o documento comprobatório que você vai ter para demonstrar que você está realizando essa atividade, tá? Se você não tem certeza, né, que você está participando, que você tenha, né, como comprovar, né, esse tipo de atividade, é um projeto que está em andamento, eu recomendo que você não lance esse tipo de atividade, para que você possa compor essa atividade ao longo do semestre, ok? Por exemplo, né, eu estou começando a fazer aqui uma tradução do livro em abril, né? Então eu vou ter que lançar atividades de fevereiro, março, e a partir de abril eu tenho essa atividade. Se eu não tiver como comprovar atividades que eu realizo em fevereiro, março, isso pode ser objeto também de questionamento da CAD, entendeu? Então o certo é que eu lance uma atividade que eu possa colocar essa carga horária devidamente ao longo do semestre inteiro. Por isso que ela é feita com planejamento antecipado,
né? O pitch é feito, por exemplo, em novembro para a atividade ser iniciada em fevereiro do outro ano. Então se espera que o professor tenha tempo hábil, tá? Dele compor uma comissão ou fazer parte de algum grupo de trabalhos que possa dizer que ele atuou realmente, né, ao longo do semestre durante essa atividade. Isso é bem importante, tá? Participação aqui em conselhos, comitês, núcleos, né? De aqui grupo editorial, etc, né? Conselho de classe, coordenação sindical, etc. Aqui grupos, comitês, perdão, conselhos, comitês e núcleos do campus institucionais. Então, Conselho Superior, CPPD, CPA, CONCAN, CONEX, Comitê de Ética, etc, né? A carga horária aqui certinho, né? E a portaria que vai ser necessária para cada atividade. Aqui, elaboração de projeto, né? De pesquisa, projeto cooperativo com instituições públicas, projeto de ensino, pesquisa, inovação e extensão. Ó, programa e projeto de ensino, pesquisa, inovação e extensão com edital interno, edital externo, participação em grupo de pesquisa e toda a relação aqui dos dados que a gente pode ter, né? Participação em empresa júnior, programa de incubação de empreendimento de base tecnológica, pessoal que participa aqui, os docentes que participam da gestão, né, com FCC, FG, CD, que são os coordenadores e diretores, tá? Participação aqui como coordenador de curso sem gratificação também, tem direito a uma carga horária semanal, né, para dedicação a essa atividade. PIBID, residência pedagógica, participação em projetos aqui de Bolsa Produtividade CNPq, Inova, trabalhos aqui de administração com fiscal de contrato, etc. Eu vou passar aqui a lista rapidamente, né? E vocês conseguem, né, pausar aí o vídeo e verificar aqui cada item, né, constando a descrição certinha, o limite da carga horária semanal e a comprovação, documento comprobatório certinho. Lembrando que esse documento aqui é a 2345 e 2021, né? Acho que para encerrar aqui, há outras atividades, a gente tem a Olimpíada, a competição de conhecimento, eventos, diversos eventos que a gente pode participar, de ensino, pesquisa e extensão, visita técnica e programa de educação tutorial. Ao final, a hora que eu tenho o pitch pronto, né, com as atividades aqui de regência e as outras atividades, eu verifico se eu tenho 40 horas, isso aqui o sistema faz essa consolidação, faz essa verificação, né, e eu consigo submeter aqui para a CAAD, entregar para avaliação. Então aqui está todo o meu horário de aulas e aqui são as atividades que eu tenho. Então estou participando aqui de reunião pedagógica, 2 horas, que é obrigatório, atendimento ao aluno eu coloquei 3 horas, tá? Eu estou dando aula aqui em 3 disciplinas, então foi minha escolha, né? Poderia lançar até 6, né? Aqui eu tenho aqui o atendimento ao aluno de acordo com a 2345. E eu também estou participando aqui da coordenação de projeto XYZ da portaria 1234 de 31/2/2023 aqui. E está aqui o link que eu coloquei. E eu vou me dedicar 3 horas aqui, tá? Isso é claro que é um exemplo, né? E complementou as minhas 40 horas semanais. Ok? Evidentemente que eu tenho que editar o horário, deixar tudo certinho, se for necessário, né? Fazer o lançamento desses horários e entrego para avaliação. Aqui estão a análise aqui do nosso fluxograma de atividades aqui do pitch, né? Para a gente ter uma visão macro aqui do nosso processo, né? Então as fases do processo, qual que é? Da CAAD, né? De avaliação do pitch. A gente avalia o pitch segundo os critérios estabelecidos pela resolução 121 de 2015 e a portaria 2345 de 2021. Então, isso é muito importante, né? A CAAD está se baseando nesses 2 documentos, então, evidentemente que é recomendado que os docentes conheçam muito bem esses 2 documentos também, para que não ocorram erros no lançamento do pitch, né?
para que o seu pitch seja homologado tranquilamente, tá? Então, ou a CAD realiza a homologação ou a devolução do pitch para correções. E o que é importante aqui, o docente, né? Porque isso é histórico de trabalho dos docentes, tá? São as atividades que ele está realizando semestralmente. Evidentemente que a CAD pode estabelecer aqui um critério de entrar num processo de comunicação com o docente aqui avisando que o pitch dele não foi homologado. Mas é importante que o docente seja proativo e verifique durante o processo de avaliação se o pitch foi homologado ou devolvido para correções, tá? Por que isso? Infelizmente, a hora que a CAD, por exemplo, devolve para correções aqui o pitch, não existe nenhum tipo de comunicação do SWAP falando, né, para o docente que o pitch dele foi rejeitado, por exemplo, né, ou devolvido para correções. Então é necessário que o docente entre lá no pitch e verifique qual é o status dele, tá? Então eu recomendo que todos vocês façam, tá? Evidentemente que a gente vai tentar deixar como uma boa prática, fazer com que os componentes aqui da CAAD enviem uma comunicação para o docente falando que o pitch dele foi devolvido. Mas a gente recomenda que todos, tá? Durante o processo de avaliação, eventualmente lá uma vez por dia ou durante o processo de avaliação, fiquem olhando para ver se teu pitch está ok, tá? Ele foi homologado ou não. Isso é importante, tá? Então, vou mostrar aqui o nosso processo. Tem a DAI, o docente e a CAAD envolvidas aqui, né? O docente, ele dispara o processo com os horários, elabora aqui o pitch e envia para avaliação da CAAD. A CAAD, ela verifica se o pitch está ok, tá? Se o pitch estiver ok, ele vai ser homologado. Se ele não estiver ok, ele é devolvido para o docente poder fazer a elaboração novamente, ou as correções devidas, né? E enviar novamente para a CAAD. A hora que o pitch estiver tudo ok, o pitch é homologado e a gente envia o relatório aqui para a DAI, né? Com a relação de todos os pitches homologados no período que a gente tem, né? Por calendário, tá? Que a gente tem um período específico para a gente poder fazer essas análises, né, do pitch. Uma vez que passou esse período, a gente fecha, né, vamos dizer assim, e envia um relatório para a DAI, ok? Então a gente recomenda a todos os docentes que não atrasem na elaboração do pitch, porque tem bastante pitch, né, para a gente poder fazer avaliação. Façam o pitch aí com bastante atenção, né? Não é um processo difícil, né? Acho que é um processo tranquilo. Façam com antecedência, façam com planejamento, façam bem feito, que vai ser uma atividade bem fácil, bem tranquila da gente ser realizado. E o que eu reforço é que essa atividade não é uma atividade meramente burocrática, né? Ele é um histórico que o docente está criando para ele mesmo, né? Das atividades que ele vai realizar ao longo do período que ele foi, ou que ele será, né? Funcionário do servidor do Instituto Federal, não é mesmo? Então, ok. Muito obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato com a CAD.